Meus irmãos, bom dia. Vamos retomar a nossa lição em termos de assunto, mas iniciar o nosso estudo na manhã de hoje. Nós estamos considerando a personalidade de Deus. É a nossa lição de número 5 da revista que nós estamos considerando Quão Grande És Tu. O título da lição é A Personalidade de Deus. E dentro desse tema, nós temos dois objetivos, dentro de um só, que é proposto pelo autor, muito evidentes, muito claros. Em primeiro lugar, o nosso objetivo, a partir do ensino das Escrituras, é poder aprender que Deus ele é uma pessoa, assim como nós somos uma pessoa. E uma vez que há essa compreensão de Deus como um ser pessoal, a necessidade que eu, você, cada um de nós temos de nos relacionarmos com esse Deus. Então, somos pessoas. Uma das propriedades fundamentais da personalidade é a capacidade de se relacionar. Isso acontece entre as próprias pessoas da Trindade e também deve acontecer conosco, uns com os outros, e automaticamente deve acontecer entre nós e Deus. Então, Deus ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal, e uma vez que isso é fato, uma vez que isso é realidade, nós, como pessoas que somos, temos a necessidade de nos relacionarmos com esse Deus. Então, basicamente, a proposta, o objetivo da lição é trabalhar esses pontos, comprovar a personalidade de Deus, ato contínuo, nos estimular a nos relacionarmos com esse Deus que é pessoal. Então, na semana passada, basicamente nós só conseguimos vencer a parte inicial, a parte introdutória da nossa lição. E basicamente, na nossa introdução, nós trabalhamos dois pontos, trabalhamos duas vertentes. A primeira delas, a veracidade das Escrituras de nos mostrar que Deus ele é um ser pessoal. E como ser pessoal, nós temos justamente essa necessidade de nos relacionarmos com Ele. Infelizmente, existem alguns conceitos humanos, infelizmente, existem alguns conceitos filosóficos que tentam distanciar o Criador das suas criaturas, Deus e o seu povo, enxergando Deus como um ser distante, enxergando Deus como um ser impessoal, que não nutre um relacionamento com as suas pessoas, as suas criaturas, os seus filhos. Então nós vimos algumas dessas filosofias, alguns desses conceitos equivocados, que procuram fazer o quê? Distanciar as criaturas do Criador ou o Criador das criaturas. Aí nós vimos o panteísmo, nós vimos o deísmo, nós vimos o ateísmo, nós vimos o agnosticismo, nós vimos o paneteísmo e, por fim, vimos o teísmo, que é a corrente que nós defendemos. Deus, ele é um ser transcendente, ou seja, está acima de tudo e de todos, mas também ele é um ser imanente, está presente na sua criação. Então, a gente parte desse pressuposto, a gente parte dessa verdade. E aí, a segunda vertente que foi trabalhada na parte inicial da nossa lição é como é que isso se dá em relação a Deus. E aí, o que foi que o autor fez? Ele partiu daquilo que nós chamamos de premissa menor para a premissa maior. Ou seja, ele fala do fato de nós sermos pessoas e como pessoas nós temos a necessidade de nos relacionarmos. Então, uma vez que nós somos criaturas de Deus e Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e uma vez que nós somos pessoas, automaticamente nós devemos concluir que Deus também ele é uma pessoa. Então ele partiu, repito, da premissa maior para a premissa menor. Somos pessoas, fomos criados por Deus, criados à sua imagem e semelhança. Então qual é a conclusão a que nós chegamos? Que Deus ele é uma pessoa, do menor para o maior. Então, como é que isso se dá? Como é que a gente vai entender Deus sendo uma pessoa, se a Bíblia diz que ele é um ser espiritual? E até nós vimos, lá em João capítulo 4, versículo 24, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, que Deus ele é um espírito.
nós consideramos o fato de Deus ser um ser espiritual, não significa dizer que ele não seja uma pessoa. Por quê? Porque existem propriedades morais, existem propriedades que caracterizam um ser como uma pessoa: capacidade de pensar, capacidade de sentir, capacidade de querer. Pelo menos esses 3 aspectos. Então, esses 3 aspectos é que serão considerados no decorrer da nossa lição. Nós temos essas 3 propriedades: pensamos, sentimos e queremos. Muito embora essas propriedades, elas terem sido afetadas por causa do pecado, mas elas não nos foram retiradas completamente. Então, partindo dessas características que nós temos, nós vamos considerar a pessoa de Deus dentro desses 3 aspectos: a capacidade que Deus tem de pensar, a capacidade que Deus tem de sentir, a capacidade que Deus tem de querer, e assim comprovarmos que Deus, de fato, ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal. Então, de maneira assim bem resumida, de maneira assim bem sintetizada, foi isso o que nós vimos na semana passada. Ok, meus irmãos? Então, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai começar a discorrer pela lição. A gente vai começar a considerar cada um desses aspectos em relação à pessoa de Deus: sua capacidade de pensar, sua capacidade de sentir, sua capacidade de querer, e aí concluirmos por essas 3 razões que Deus, ele é um ser pessoal. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração dentro dessa pequena, breve revisão que nós fizemos da semana passada? Se estiver tudo bem lembrado, tudo esclarecido, a gente vai partir, a partir de agora, para estudar de fato a lição na manhã de hoje. Ok? Podemos seguir? Sim ou não? Conseguiram ler a lição durante a semana? Vocês estão lembrados que na semana passada eu até disse que nós temos vários textos para poder trabalhar em cada um desses itens que comprovam a personalidade de Deus. E talvez a gente não veja todos. Eu até disse aos irmãos, a gente pode escolher um ou outro desses itens, e se houver alguma dúvida nos outros textos que porventura nós não mencionarmos, os irmãos vão e falam para que a gente possa destrinchar. Ou, se for o caso, a gente pode ver cada um deles detalhadamente. Vai levar um pouco mais de tempo, mas a gente consegue aprofundar mais o nosso conhecimento. Então, a gente vai procurando discorrer por aqui. Se houver necessidade de podermos trabalhar cada um desses versículos, mesmo que demore, a gente vai trabalhar, porque aí a gente sai com o conhecimento mais aprofundado acerca desse tema. Então, quando as pessoas argumentarem que Deus, ele é um ser muito majestoso, muito glorioso, de fato é, e que por isso não pode se relacionar conosco, a gente deve negar. Existe essa verdade. Ele é um ser glorioso, majestoso, mas nem por isso ele deixa de se relacionar conosco. Por quê? Porque ele é uma pessoa. E aí nós vamos basear através das razões que nós iremos estudar na manhã de hoje. Ok, meus irmãos? Então, item 1. O Deus que pensa, raciocínio, razão. Essa é uma das características da personalidade. Somos pessoas, por quê? Porque nós pensamos. Somos pessoas, por quê? Porque nós somos dotados de razão. Eu até falei na semana passada, existia um filósofo no passado chamado Descartes, e ele dizia o seguinte: penso, logo existo. Então, mostrando essa qualidade, uma vez que você raciocina, uma vez que você pensa, então você pode ser considerado uma pessoa. Os animais são seres, os animais possuem corpos, mas eles não têm essa propriedade. Que propriedade? A propriedade de pensar, a propriedade de raciocinar. Por isso, eles não podem ser considerados como pessoas. Nós somos, os anjos são, Deus é. Por quê? Porque nós temos essa capacidade de pensar, a razão, o raciocínio. Ok, meus irmãos? Então, o Deus que pensa, aqui no item 1. A Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs, não revela Deus como uma ideia, não. Um conceito, não. Um mito, não. Uma força impessoal. Nenhuma dessas definições nós podemos encontrar na Bíblia em relação à pessoa de Deus, como uma ideia, como um conceito, como uma força impessoal.
Não, Deus ele é uma pessoa, assim como nós o somos. Segue a lição. Uma das características de um ser pessoal é a capacidade de pensar. Uma das características de um ser pessoal é a capacidade de pensar, é a capacidade de raciocinar. Segue. Podemos dizer que Deus é um ser intelectual. E aí faz o autor essa indagação, faz o autor essa pergunta: o que a Bíblia diz sobre isso? Sobre isso o quê? Sobre essa capacidade que Deus tem de pensar, sobre essa propriedade que Deus tem de raciocinar. E aí o autor coloca pelo menos 3 aspectos que comprovam a razão que existe na pessoa de Deus. 3 aspectos que comprovam que Deus pensa, que Deus raciocina, e por isso ele é uma pessoa. E aqui você vai ver em cada um desses aspectos uma série de textos que são colocados. E aí a gente vai trabalhar, pelo menos alguns deles, se for o caso, todos eles, para que assim a gente possa ter uma compreensão mais exata da capacidade de raciocínio que Deus tem, e por isso ele é um ser pessoal. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, o autor aqui diz que o conhecimento de Deus, ele é perfeito. Veja, ele não só diz que Deus, ele possui um conhecimento, mas o autor sagrado, ele esmiuça essa afirmativa, mostrando que esse conhecimento que Deus tem não é qualquer tipo de saber. Esse conhecimento que Deus possui não é qualquer tipo de conhecimento. Mas quando nós olhamos a palavra do Senhor, quando nós consideramos o texto sagrado, nós vemos, meus irmãos, nós vemos, minhas irmãs, que esse conhecimento que Deus possui, esse conhecimento que Deus detém, ele não é qualquer conhecimento, mas é um conhecimento perfeito, que nenhum de nós possui, que nenhum de nós tem. Então vamos considerar 1 ou 2 textos aqui dessa afirmativa para comprovarmos essa realidade. O primeiro texto, usando aí a sequência, é o Salmo 147. Abramos, pois, as nossas Bíblias no Salmo de número 147, versículo de número 4. E depois a gente vai contextualizar esse versículo para podermos compreendê-lo de maneira mais detalhada. Salmo 147, versículo 4. Salmo 147, versículo de número 4. Muito bem, todos abriram? Olhem só aqui, meus irmãos, olhem só aqui, minhas irmãs, o que a palavra de Deus diz em relação a Deus. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Onde é que nós encontramos a razão de Deus aqui? Onde é que nós encontramos a intelectualidade de Deus aqui? Onde é que nós encontramos o conhecimento de Deus aqui? Pelo menos de 2 formas, pelo menos de 2 maneiras. A primeira delas, que Deus, ele tem a capacidade de contar todas as estrelas. O que é isso? Isso é uma propriedade da razão. Eu sei que nem todas as pessoas são afeitas a fazer conta, né? Nem todas as pessoas gostam de cálculos. Eu, por exemplo, gosto muito, né? Tudo que eu faço geralmente é baseado em alguma conta, em alguma proporção. Mas no mínimo, no básico, você pode, uma vez que você tem raciocínio, somar 1 mais 1, que são 2, né? Então, uma vez que você tem essa capacidade, você tem o intelecto. Uma vez que você tem essa capacidade, você tem uma razão. E a Bíblia diz aqui que Deus faz o quê? Ele conta todas as estrelas. Mas não só isso. Em segundo lugar, o versículo nos ensina que Deus, ele chama cada uma das estrelas através do seu nome. Então, outra comprovação do raciocínio de Deus, não só pela capacidade que ele tem de fazer contas, de somar, mas também pelo conhecimento que ele detém do nome de cada uma das estrelas. Aí talvez você olhe
aqui para o versículo 4 e faça a pergunta: mas será que ele está falando de Deus? Sim, com certeza. Se você olha para o versículo 1, você percebe que ele está se referindo justamente a Deus. Olha o que diz aí, Salmo 47, versículo 1: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Então, o que o salmista fala no versículo 4, ele está se referindo a quem? A mesma pessoa, o mesmo personagem de quem ele fala no versículo 1. E quem é essa pessoa? Quem é esse personagem? É o próprio Deus. O salmista aqui está fazendo um chamado. O salmista aqui está dando uma ordem. Para quê? Para que nós louvemos e louvemos a Deus, para que nós louvemos e louvemos ao Senhor. Por quê? Porque isso é bom. Por quê? Porque isso é amável. Por quê? Porque fica bem cantar louvores ao nosso Senhor. Aí no versículo 2, no versículo 3, ele nos dá algumas razões pelas quais nós devemos render esse louvor, essa adoração a Deus. Aí quando chega no versículo 4, ele aponta para mais um aspecto, justamente esse que nós estamos nos referindo, para essa capacidade que Deus tem, não só de contar as estrelas, mas de chamar cada uma das estrelas pelo seu próprio nome. Então, seja pela capacidade de contar, seja pela capacidade de denominar as estrelas, inclusive de chamá-las pelo seu nome, qual é a conclusão que nós chegamos? Que Deus é um ser pessoal, porque ele possui conhecimento, porque ele possui intelecto, porque ele possui uma razão. Ok, meus irmãos? Mas talvez a gente olhe aqui para esse texto e nós percebamos, ou possamos inferir, mas o que é que tem de mais você contar as estrelas? O que é que tem de mais você chamar cada uma das estrelas pelo seu nome? Existe aqui, meus irmãos, uma peculiaridade que muito provavelmente nos tempos bíblicos o autor sagrado, com certeza, ele não sabia. Mas na medida em que a ciência avança, a tecnologia ela se expande, a gente consegue perceber a grandeza que é ensinada aqui nesse texto. Nós conseguimos perceber a grandiosidade do nosso Deus a partir dessa afirmativa aqui do versículo 4. Os irmãos sabem mais ou menos quantas estrelas existem na galáxia da qual nós pertencemos? Veja que o planeta Terra, ele faz parte do sistema solar. O sistema solar é um dos sistemas que compõem a nossa galáxia, ou seja, a Via Láctea. Então, os irmãos sabem, só nessa galáxia na qual nós existimos, dentro do sistema solar, no qual faz parte a Terra, o planeta em que nós vivemos, quantas estrelas há? Agora foi ciência, né? Mas é importante. Por isso que a boa ciência, ela sempre se harmoniza com a boa teologia. Chutem aí, quantas estrelas há? Somente na Via Láctea, na galáxia na qual está inserido o sistema solar, onde o planeta Terra, ele faz parte, ele é um dos componentes. Chutem aí, quantas estrelas tem? Como é, Vera? Passou o tempo. O Sol, por exemplo, é uma estrela, né? É das que são mais preponderantes desse nosso sistema solar. Por isso que o nome é sistema solar, porque elas giram em torno do Sol. Como é, Mário? Dá para contar, não? Só Deus, né? Estima-se, meus irmãos, estima-se, minhas irmãs, que na galáxia, a Via Láctea, na qual o sistema solar, onde o planeta Terra existe, compõe no caso, há pelo menos 100 a 150 bilhões de estrelas. 100 a 150 bilhões de estrelas. Os cientistas até falam que existem muito mais estrelas no céu do que areia na terra. Muito mais, muito mais. Os irmãos já pensaram? 100 a 150, isso que a ciência conseguiu detectar em toda essa galáxia, da qual nós fazemos parte aqui como integrantes do sistema solar. 100 a 150 bilhões de estrelas. Veja que nós, no nosso país, temos aproximadamente 300 milhões de pessoas, né? 300 milhões de habitantes. Aí você vê 100 a 150 bilhões
de estrelas. E Deus conta cada uma delas e as chama pelo nome. Como é, guia? Mais ou menos isso, entendeu? Se a gente fosse colocar no papel, nós não terminaríamos de fazer essa conta. É por isso, meus irmãos, que o conhecimento de Deus é perfeito. Porque, veja, ele conta cada uma das estrelas, e eu estou me referindo às estrelas que compõem uma só galáxia, entendeu? Na qual nós habitamos. Eu não estou falando nas outras, porque se eu for falar, aí o número ele vai se multiplicar ainda mais, daquilo que é conhecido através da ciência. Deus conta cada uma delas. Mas não só conta, ele chama cada uma delas pelo seu nome. E eu pergunto, meus irmãos, que conhecimento é esse? Hoje a gente fica impressionado, né? Com a evolução tecnológica. Programas de computadores que são desenvolvidos, que fazem coisas que nós nunca imaginamos pensar. Mas se eu considerar o conhecimento de Deus em relação a todas essas coisas, meus irmãos, é como que fossem formiguinhas diante de Deus, diante do Senhor. Já pensou, meus irmãos, como o conhecimento de Deus ele é profundo? Tanto é que ele é infinito. Nós não podemos prescrutar na sua totalidade, na sua integralidade, todo o conhecimento que Deus possui, porque é informação demais, é conhecimento demais. A gente não consegue perceber, a nossa mente é infinita, dá parafuso se você tentar conhecer tudo aquilo que Deus sabe. Por quê? O seu conhecimento, ele é infinito. Então, guardem aí essa informação. De 100 a 150 bilhões de estrelas, todas elas, Deus as conhece, chamando pelo seu nome. Todas elas, Deus conta e conta cada uma delas. Quão grande é o conhecimento do nosso Deus, e por isso, ele é um conhecimento, o quê? Perfeito. Gênesis 15, versículo 5. Vamos lá. Ah, sim, entendi agora a pergunta, Marlene. A questão de sim. Então, ó, Deus aqui está falando com Abraão, né? Na verdade, animando Abraão. Olha só o que Deus diz. Então, Deus conduziu Abraão. Abriram aí? Gênesis 15, 5. Estava escutando aí algumas folhas serem passadas. Vou começar agora do início. Então, conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade, a posteridade de Abraão, entendeu? E Deus, ele de fato cumpriu. Deus de fato, ele cumpriu, e ainda na verdade cumpre essa promessa que ele fez aqui a Abraão, né? A partir de Abraão, Deus fez Israel seu povo, sua nação, e não foi qualquer povo, não foi qualquer nação. Milhares, milhões de pessoas surgiram a partir dessa aliança que Deus fez com Abraão. Só para a gente ter ideia, em relação a isso aí, quando houve a Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, né, aquela perseguição feita pelos nazistas, estima-se que aproximadamente só de judeu, naquele período, foram mortos 4 milhões de judeus. É muita coisa. Eu estou pegando um dado aqui da história. Não estou me referindo a toda a história de Israel, contando aqueles que já viveram, aqueles que morreram nas guerras. Só no Holocausto, a Alemanha nazista, ela assassinou aproximadamente 4 milhões de judeus. Então Deus cumpriu a promessa quando levou Abraão para fora, mandou ele contar as estrelas se é que ele podia, mostrando que tal qual existiam muitas estrelas, uma quantidade quase que infinita de estrelas, assim seria com a sua posteridade, com os seus descendentes. Então, realmente, Deus cumpre a sua palavra. Salmo 8, 3 e 4. Não obstante a sua grandeza, a sua transcendência, ele se relaciona com o homem, ou seja, a sua imanência. Esses dois aspectos que existem na pessoa de Deus, transcendência e também imanência. E é interessante porque a gente pega esse texto aqui do Salmo 147, 4, esse texto aqui do Salmo 8, 3 e 4, aí você fica pensando, né? Meus irmãos, vamos ser sinceros. Como é que uma simples explosão conseguiu dar origem a todas essas coisas? Tem condições, entendeu?
Não tem condições. Como é que uma explosão, uma coisa que destrói, constrói todas essas coisas? Explosão destrói. Então, de onde se destrói, não se constrói. É o contrário. Então, fica difícil, entendeu? Você absorver esses conceitos evolucionistas que, infelizmente, são propagados por aí, entendeu? À luz da razão, fica complicado você entender uma simples explosão, do nada, surgir toda essa ordem criada dentro dessa estrutura que nós temos. E que a ciência não chegou a prescrutá-la completamente. A gente só tem alguns relances, melhor dizendo, mas não o conhecimento completo de tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que existe no universo. Há uma infinidade de coisas que ainda não foram descobertas. Então, somente conceber um ser pessoal, todo-poderoso, nosso Deus, que criou todas essas coisas para a glória do seu nome. Então, essa é a grande verdade que se sobressai das Escrituras Sagradas. O que a ciência tem é apenas uma estimativa, mas não o conhecimento absoluto. Por exemplo, quantidade de estrelas, não se tem. Se tem uma estimativa a partir de alguns cálculos. Por quê? Não se chegou ainda ao final e não vai chegar. Entendeu? Muito embora o universo como um todo ele ter limites, né? Porque ele não pode ser infinito como Deus é, somente Deus é infinito, mas a sua grandeza é tanta que vai ficar quase que impossível para o homem conhecê-lo profundamente. Eu diria que vai ficar impossível para o homem conhecê-lo profundamente. É bem interessante, né? Só uma observação aqui. Gente, quando a gente consegue estudar, sobretudo a questão da ciência, com os óculos do ensinamento da Bíblia, fica muito mais fácil. É o que nós chamamos de cosmovisão. Então, às vezes, você tem uma visão totalmente científica e a ciência negativa, a má ciência, e você termina corrompendo as coisas. Mas quando você tem uma visão correta de Deus, você olha para a ciência e enxerga Deus ali, entendeu? Então, a grande questão são os óculos que você usa para poder observar as coisas. Quando você parte do pressuposto que Deus criou todas as coisas, o seu poder, a sua grandeza, e você olha para o mundo que foi criado, aí você chega, como Davi chegou, a contemplar Deus por todas essas maravilhas. Então, é por isso que a gente tem que unir as duas coisas. Uma boa doutrina bíblica, um bom conhecimento científico, porque quando você junta essas duas coisas, Deus ele é glorificado ainda mais. Então, as coisas elas não se destroem mutuamente, elas se complementam, ciência e teologia. Hebreus 11:12 diz: por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Então, aqui ele está falando de quem? De Abraão. Quando ele fala de Abraão aqui já amortecido, justamente em virtude da idade de Abraão, né? Ele estava com 100 anos quando conseguiu gerar o seu primeiro filho, Isaque. Mas a partir dele, de fato, através do poder e do cumprimento das promessas, a nação de Israel tornou-se como há esse comparativo aqui, tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está no mar. E a ciência hoje descobre, né, que existe mais estrelas nos céus do que a areia na praia ou areia no mar. Então, agora, né, a ciência confirma algo que, em termos de linguagem comparativa, a Bíblia já tinha falado em relação, no caso, a Abraão e toda a sua posteridade. Então, pode ser isso também, seu Inácio, pode ser isso. A ciência descobriu o que afirmações bíblicas já apontavam, né? Areia do mar, estrelas nos céus, a sua quantidade, a sua numerosidade. Então, Deus já confirmando aqui a sua promessa em relação a Abraão e fazendo aqui esse comparativo. Ok? Muito bem. Porque eu aprendi, na verdade, um tempo desse, né, que existia mais estrela no céu do que areia no mar, né? Porque, na praia. Porque essas descobertas científicas permitiram isso, porque há 50 anos ficava impossível a pessoa chegar e dizer não existe mais estrela no céu do que areia aqui na terra. Como? Entendeu? Porque tem muita areia aí, tem muita areia, mas as descobertas científicas permitiram chegar a essa conclusão por causa do número quase que infinito de estrelas que há por todo o universo espalhado aí na criação de Deus. Ok? Muito bem, muito bem. Vamos ler mais um texto
Aí eu vou partir para o outro aspecto, para que a gente não gaste todo o tempo nisso aí. E repito, se houver alguma dúvida nos outros textos que não foram lidos, o irmão fala, porque aqui a gente tenta equacionar as dúvidas, certo? Isaías 40. Vamos voltar para Isaías. Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28. E é bem interessante, meus irmãos, a gente até fez a leitura desse texto na semana passada. Desde o início do capítulo 40 de Isaías, sobretudo do versículo 12, o profeta ele vem descrevendo a majestade de Deus. Quando ele chega do versículo 25 até o versículo 31, ele enfatiza ainda mais essa majestade de Deus. Então, ao fazer toda essa ênfase, majestade de Deus, a grandiosidade de Deus, veja o que ele fala de maneira específica aqui no versículo de número 28. Isaías 40, versículo 28, diz o seguinte: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então você não pode esquadrinhar, entender todo o entendimento de Deus. A mente humana, ela é incapaz disso. Pegando aqui uma linguagem, né, da informática tão comum, ela buga se fizer isso, entendeu? Não dá. Se você pegar a mente divina e colocar no cérebro de um reles mortal, estoura, entendeu? Não tem como você saber isso, porque são muitas informações, são muitos conhecimentos. Então, é isso que Isaías ele está falando aqui. Esse Deus que é criador, ele não se cansa, ele não se fatiga, e ninguém pode esquadrinhar o conhecimento de Deus. A gente aprende algumas coisas acerca de Deus na própria palavra. Lá em Deuteronômio 29 é dito: existem coisas que foram reveladas, e essas coisas pertencem a nós, pertencem aos nossos filhos, porém, existem outras coisas que não foram reveladas. Então, até mesmo nessa categoria das coisas que foram reveladas, Deus permitiu que algumas fossem e que outras não fossem. Então, nós nunca poderemos ter o conhecimento de Deus. A gente só tem relances do conhecimento de Deus, porque até mesmo a sua palavra, que tem 66 livros, dentro dessa nova configuração, dividido em capítulos, dividido em versículos, porque isso aconteceu do ano 1300 para cá. Então, quando você lê a palavra, você obtém aqui um tipo de conhecimento, um tipo de lição. Às vezes, no mesmo texto, você aprende uma outra lição. Às vezes, no mesmo texto, você pega 3, 4 lições apenas de uma só passagem. Quando você vê a Bíblia como um todo, quantas verdades não estão aqui? Quantas verdades não são renovadas? Quantas verdades não são descobertas? Então, isso é uma pequena amostra da infinitude do conhecimento de Deus que é revelado apenas na sua palavra, sem considerar a natureza, apenas na sua palavra. Então, meus irmãos, o conhecimento de Deus é grande, mas é muito grande, mas é grande mesmo. Versículo 26 do capítulo 40. É? Isso. Então diz o seguinte: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Olha aqui novamente a questão das estrelas, referindo-se a Deus. Todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Mais uma vez, Deus conta e Deus nomeia cada uma das estrelas, e Isaías diz aqui que nenhuma delas vem a faltar. Está vendo aí? É diferente, né? Porque até mesmo nós, como pais, quando temos muitos filhos, vez por outra a gente esquece de um, né, na contagem. Hoje não, que as famílias são mais resumidas. Mas aí o conhecimento de Deus das estrelas, ele sabe de todas elas. Não esquece de nenhuma só. Nenhuma só. Nenhuma só. Eu quero depois que a gente aplique essas verdades, para que a gente possa ver como isso é positivo na prática das nossas vidas. Que grande conhecimento. Que grande conhecimento tem o nosso Deus. Alguma coisa mais, Francilda? Muito bem, muito bem. Então, mais uma vez,
Isaías, ele reitera aquilo que o Salmo 147 já falava, da capacidade de Deus contar, da capacidade de Deus nomear todas as estrelas, chamando-as pelo seu nome, com esse detalhe adicional aqui de Isaías: nenhuma das estrelas vem a faltar. Deus não esquece, não perde nenhuma delas. Por milhares e milhares, milhões e milhões, bilhões e bilhões, que seja a quantidade dessas estrelas. Ok, meus irmãos? Então, em primeiro lugar, o conhecimento de Deus, ele é o quê? Ele é perfeito. Perfeito, porque somente um ser que tem esse conhecimento com certeza pode ser qualificado como conhecimento perfeito. Mas não só isso. Em segundo lugar, a sabedoria de Deus, ela é o quê? Verdadeira. A sabedoria de Deus, ela é verdadeira, genuína, pura. Nada, absolutamente nada se iguala à sabedoria que existe no nosso Deus. Vamos ver alguns desses textos que apontam justamente para essa realidade. Alguns desses textos que apontam para essa realidade. O primeiro deles, Jó 11:6. Primeiro deles, Jó 11:6. Talvez a gente pegue esses dois de Jó, certo? Que estão aí na sequência. Abram aí, por favor. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o versículo 5 e o versículo 6, para podermos entender melhor esse contexto, ok? Aqui são palavras de Zofar, né, um dos amigos de Jó. Se você olhar o capítulo 10 de Jó, só para a gente contextualizar aqui essa passagem, Jó tinha feito alguns questionamentos em relação à sua situação, e todos nós sabemos, ele havia perdido suas riquezas, ele havia perdido seus filhos, ele havia perdido a sua própria saúde, só sobrou a sua mulher, para lhe sugerir que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Então, Jó vivia um drama pessoal, talvez se nós vivêssemos 10% daquilo que Jó viveu, rapidamente, como aconteceram aqueles fatos, nós nos desesperaríamos e talvez nós blasfemaríamos de Deus. Jó não fez isso, mas ele questionou, muitos momentos, entendeu? Em muitos instantes, questionou até mesmo a sua vinda a este mundo, o seu nascimento. Então, você vai encontrar muita da queixa de Jó no capítulo 10. Aí, quando chega no capítulo 11, ele é visitado por Zofar. E Zofar faz alguns questionamentos em virtude daquela postura que Jó estava tendo. Então, alguns desses questionamentos a gente vai ver justamente aqui, versículos 5 e versículo 6, quando ele vai apontar para a sabedoria de Deus, para fazer Jó enxergar que ele não era nada e que as suas lamúrias, elas eram infundadas diante da grandeza, no caso específico, da sabedoria desse Deus. Então, olha só aqui, versículos 5 e versículo 6 de Jó, capítulo 11. Diz: falasse Deus, e abrisse os seus lábios contra Jó, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite e seja esquecida parte da tua iniquidade. Então esse era o desejo de Zofar para Jó. Jó, você está com lamúria. Jó, você está aí se lamentando, mas se Deus revelasse a sua sabedoria, e como ele coloca aqui, a sua multiforme sabedoria, você iria se envergonhar. Ele até faz um rogo em favor de Jó, né? Tomara Deus não leve em conta esse pecado que você cometeu, de estar aí lamuriando, de estar reclamando pela sua situação, pela sua sorte. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, essa declaração de Zofar, que Deus, ele é sábio, mas não só ele é sábio, a sua sabedoria, ela é multifaciada, vários aspectos, várias facetas de tudo aquilo que a gente pode entender como sabedoria, porque a gente sabe, né? O conhecimento humano, ele é dividido em vários aspectos. Então você tem um conhecimento relacionado na saúde, você tem um conhecimento relacionado nas relações pessoais, você tem um conhecimento relacionado à ciência em si, mas Zofar diz que a sabedoria de Deus, ela é multiforme, ela abrange várias formas. Na verdade, nós poderíamos dizer que ela abrange infinitas formas. Deus conhece e conhece tudo
Deus, ele conhece e conhece todas as coisas. O nosso conhecimento é limitado. A gente é bom no conhecimento de alguns aspectos, em outros nós somos péssimos, mas péssimos mesmo. Agora, quando a gente olha para Deus, em qualquer categoria, em qualquer tipo de conhecimento, em qualquer qualidade do saber, ele é sábio no seu sentido infinito. Então era esse o desejo de Zofar para Jó, para que ele pudesse contemplar, para que ele pudesse entender um pouco dessa majestade de Deus e assim se envergonhasse das suas posturas e daquilo que ele estava sentindo em virtude da realidade triste que ele enfrentava na sua vida. Ok, meus irmãos? Então, chamar a atenção para esse aspecto. Agora, vamos avançar em Jó capítulo 12. Aí eu paro aqui e a gente avança em outros aspectos. Jó capítulo 12. Veja, capítulo 10, a lamúria de Jó. Capítulo 11, ele é confrontado com Zofar. Capítulo 12, aí Jó retoma o diálogo, né? E muito provavelmente com mais sensatez agora, né? Para poder falar e compreender aquilo que estava acontecendo com ele. Jó capítulo 12, versículos 12 e 13. Na lição tem só o 13, mas às vezes é difícil você entender somente pelo 13. Quando você lê o 12, aí fica mais fácil de você compreender aquilo que a Bíblia está ensinando. Então, olha só o que diz aqui. Jó 12, versículos 12 e 13. Olha só. Está a sabedoria com os idosos, e na longevidade o entendimento. Versículo 13. Não. Com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. A gente sabe, meus irmãos, com algumas exceções, na medida em que você é maduro, você cresce, né? Na sua sabedoria, no seu entendimento. Uma coisa é você pegar a mente de um adolescente, não tem nada, só tem vento. E outra coisa é, com algumas exceções, e outra coisa é você pegar uma pessoa que já tem ali os seus 70, os seus 80, os seus 90 anos, que já teve ali uma larga experiência ao longo da sua vida, que já viu muita coisa, que já experimentou muita coisa. Eu às vezes fico impressionado, só um parênteses aqui, com as pessoas que completam 100 anos de idade, porque essas pessoas viram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e toda a evolução tecnológica de 20 anos para cá, sabem muito acerca da vida, né? Viveu no século passado, costumes totalmente diferentes, realidades totalmente diferentes, são lúcidas e conseguem entender tudo o que nós estamos vivenciando aqui e agora. Então, eu acho bem interessante você completar essa idade, principalmente porque nos últimos 50 anos nós tivemos uma evolução em vários setores da sociedade humana, entendeu? Então você pega uma pessoa dessa, olha para trás, ela vai falar muitas coisas que ela aprendeu, muitas experiências que ela adquiriu. É por isso, eu estava até falando com os jovens sábado passado, domingo passado, no almoço que houve aqui na confraternização do Retiro, que eles não perdessem a oportunidade de se aproximar dos mais velhos, porque se tem alguém que pode nos ensinar alguma coisa, esse alguém são as pessoas mais maduras, porque às vezes acontece o contrário, né? Os nossos jovens só querem se relacionar com os jovens, cabecinha de vento com cabecinha de vento. É por isso que muitas vezes termina batendo a cabeça. Parece Roboão, né? Que tomava conselhos apenas com as pessoas que haviam sido criadas com ele. E ele fez uma besteira grande, dividir Israel em 2 reinos. Então se perde muito quando a gente não se aproxima das pessoas mais experientes. Como foi que elas reagiram em determinadas situações? Como foi que elas reagiram em determinados contextos? Os nossos jovens precisam disso. Infelizmente, há uma inversão de valores, né? Há até aqueles que dizem, não, eu só quero uma igreja que tenha jovem, cabecinha de vento. Entendeu? Então, não pode. A igreja é uma mescla de homens, mulheres, ricos, pobres, velhos e novos. Para quê? Para que você possa ter um conhecimento mais amplo da vida, dentro das experiências que você adquire nessas relações interpessoais. Não existe isso, entendeu? Se perde muito. Então, Jó está fazendo essa referência aqui, né? Em relação aos idosos, no versículo 12. Está a sabedoria com os idosos? Em boa parte está, né? Nem se compara. E a longevidade, o entendimento? Sim, mas aí, em relação a Deus, ele responde, não. Com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselhos e
entendimento. Então, por mais que uma pessoa idosa, por mais que uma pessoa madura, ela avançou na sabedoria, mas se for colocá-la ao lado de Deus, é uma nécia, pessoa nécia, sabe de nada, entendeu? Sabe de nada. Por quê? Porque Deus detém toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o entendimento. Então, Jó chega a essa conclusão, e nessa conclusão ele faz essa afirmação acerca da sabedoria de Deus. É por isso, meus irmãos, aplicando agora para a nossa realidade, que se a gente consegue entender isso, que em Deus está toda a sabedoria, em Deus está todo o entendimento, onde é que nós encontramos essa sabedoria e esse entendimento registrados? Na palavra. Então volte-se para ela. Eu não sou uma pessoa sábia, eu não tenho entendimento na vida. Procura a Bíblia, porque o autor da Bíblia é uma pessoa sábia, é uma pessoa entendida de maneira multiforme, de maneira infinita, e na sua palavra, na palavra dessa pessoa, desse Deus, você também vai adquirir, não toda a sabedoria, porque é impossível para você, mas pelo menos parte da sabedoria que vai lhe proporcionar uma vida reta diante do Senhor aqui na terra. Então, se você entende que Deus é sábio, se você entende que Deus tem todo o entendimento, se você entende que Ele registrou a sua palavra, onde é que você vai adquirir esse entendimento? Na sua palavra. É a conclusão lógica, meus irmãos. É a conclusão lógica. E não é qualquer sabedoria, não é qualquer entendimento, mas a sabedoria e o entendimento, pelo menos parte da sabedoria do entendimento perfeito e infinito de Deus. Ok? Então, Deus tem sabedoria, e essa sabedoria, ela é verdadeira, nada se iguala a ela. O conhecimento de Deus é perfeito, a sabedoria de Deus é verdadeira, e agora o que é que nós aprendemos? A onisciência de Deus, ela é inescapável, inescapável. Não se pode escapar nada da onisciência de Deus. O que é onisciência? É um dos atributos de Deus. Oni, que vem de uma palavra omni, todo, ciência, conhecimento. Então, Deus, ele tem todo o conhecimento, por isso que ele é onisciente. E aí nada foge, e aí nada escapa a essa onisciência de Deus. Deus sabe, Deus conhece tudo aquilo que acontece na sua criação. Deus sabe, Deus conhece de maneira detalhada tudo aquilo que acontece aos seus filhos, ao seu povo aqui na terra. Deus, ele não é ignorante quanto a isso. Ele detém essa informação, ele conhece a sua razão, o seu conhecimento que é infinito lhe permite ter essa prerrogativa. Então vamos olhar alguns textos que apontam para isso. Na verdade, eu vou separar aqui o Salmo 139, porque é um texto que é mais completo, vamos assim dizer, e nós já estamos na parte final da aula, e aí eu queria me deter a ele. Se der tempo, eu vejo algum outro aí, de Samuel 16, 1 Reis 8, mas eu queria me deter aqui ao Salmo 139. Vamos lá, Salmo 139. Abram aí, Salmo 139, versículo de 1 até o versículo 6. Salmo de Davi. É interessante, meus irmãos, porque acho que até que já fiz menção aqui a esse salmo, já faz um tempo, mas já fiz. Aqui você encontra os 3 atributos de Deus sendo discorridos por Davi. Onisciência é o primeiro deles, onipresença, o segundo, e onipotência, o terceiro. É nessa sequência que você vê aí o Salmo 139. Ele faz menção a esses 3 atributos de Deus: sua onisciência, do versículo 1 até o versículo 6, sua onipresença, do versículo 7 até o versículo 12, sua onipotência, do versículo 13 até o versículo de número 16. Aí depois ele vai desdobrar, no sentido prático, todas essas verdades em relação a Deus. Então, vamos nos deter ao primeiro aspecto, a onisciência de Deus. Vai do versículo 1 até o versículo de número 6.
Então vamos lá, acompanhe conosco aí a leitura do texto da palavra. Senhor, tu me sondas e me conheces. Então Davi, ele abre o salmo fazendo essa declaração, que Deus o sondava e que Deus o conhecia. É bem interessante que essa palavra sondar, que nós temos aqui no versículo 1, ela dá origem à palavra sonda. E você sabe, né, que a função da sonda, porque você tem a sonda métrica, né, que é colocada no nosso organismo para poder facilitar algumas funções que muitas vezes estão debilitadas. Você tem as sondas espaciais, que são lançadas lá no universo, no espaço, para poder prescrutar as estrelas, os astros, enfim, tudo aquilo. Existem as sondas petrolíferas, que são colocadas no mais profundo mar, para poder descobrir petróleo. Então, a palavra sondar, ela dá essa ideia de você prescrutar, de você saber, mas não é prescrutar e saber de qualquer forma, mas é você prescrutar, saber de uma forma mais profunda. Porque você pode conhecer algo, você pode conhecer alguém, mas você não conhece profundamente. Então a palavra sondar, que é utilizada aqui no versículo 1, ela diz respeito justamente a isso, que Deus, ele sonda, ele nos conhece de maneira profunda, de maneira íntima, de maneira estreita. Então Davi inicia o salmo fazendo essa afirmação. E se Deus tem essa capacidade, se Deus tem essa propriedade, é porque ele é um ser racional, por isso a sua personalidade, ok? Então segue o texto. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Então aqui no versículo número 2, Davi, ele mostra que o conhecimento de Deus, ele se estende a todo o nosso dia, desde que nós nos levantamos até nós deitarmos. Tudo que aconteceu nesse interregno de tempo, Deus, ele conhece. Mas não só isso, o conhecimento de Deus, ele é um conhecimento distante. Mesmo de longe, ele sabe daquilo que está acontecendo com cada um de nós. Então, o conhecimento de Deus cobre todo o nosso dia. O conhecimento de Deus é verificado até mesmo à distância. Ele está lá, nos céus dos céus, mas mesmo assim, ele nos conhece e nos conhece profundamente. E aí ele segue no versículo 3: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Aqui Davi faz menção a duas coisas bem corriqueiras: o andar e o deitar. O conhecimento de Deus abrange também isso, os detalhes das nossas vidas. Às vezes a gente conhece as pessoas, mas não conhece detalhes daquelas pessoas. Deus não, ele conhece em detalhes, ok? Mas não só isso, ele conhece o quê? Todos os nossos caminhos. Caminhos aqui, conduta. Caminhos aqui, comportamento. Caminhos aqui, atitudes que nós tomamos ao longo da caminhada da nossa vida. Deus, ele sabe de cada uma delas. E é interessante, meus irmãos, porque esse conhecimento de Deus em relação a nós não é um conhecimento exclusivamente particular de uma pessoa, mas Deus conhece todas as pessoas dentro desse nível, dentro dessa realidade, cada um ser humano que já existiu, que existe ou que existirá. Então o conhecimento de Deus, ele é perfeito, ele é absoluto sobre todas as pessoas, ok? Aí versículo 4: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Então o conhecimento de Deus é um conhecimento antecipado. Antes de você falar, né, e nós falamos aquilo que nós pensamos, Deus, ele já sabe o que nós vamos falar, ele já conhece aquilo que nós vamos dizer. Então veja que o conhecimento de Deus, ele é antecipado. A gente conhece as coisas e conhece as pessoas a partir da atitude que nós vemos delas, a partir das palavras que elas pronunciam. Deus não, antes de qualquer coisa que nós falemos, antes de qualquer coisa que nós realizemos, Deus, ele já conhece todas essas coisas. Então o conhecimento de Deus, ele é absoluto, e Davi fala isso de maneira bem específica, Davi fala isso de maneira bem detalhada, ok? Aí ele segue, versículo 5: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim,
é sobremodo elevado, não o posso atingir. Pense numa verdade. Pense numa verdade que ele está dizendo. O conhecimento de Deus é tão grandioso, ele é tão elevado, que nós não podemos atingir. E às vezes eu fico pensando, a atitude de algumas pessoas de tentar entender completamente Deus, a atitude de algumas pessoas de tentar entender algumas coisas que muitas vezes são ensinadas na palavra do Senhor, que muitas vezes a gente não tem uma explicação plausível, e muitas coisas vão estar dentro dessa categoria. O que é que a gente deve fazer? Deve se desesperar? O que é que a gente deve fazer? Deve se entristecer? Não, meus irmãos, a gente deve aceitar, porque Deus é grandioso e nós não. Há determinadas coisas que estão reservadas a Ele, há determinadas coisas que a gente não vai entender, somente Deus Ele vai entender. E aqui eu cito como exemplo o fato da escolha para a salvação. Deus é movido por Ele mesmo, para escolher uns e deixar outros à sua própria sorte. Quem sou eu para questionar Deus? Né? O que é que eu vou fazer para entender o que levou Deus a tomar aquela decisão? Quem sou eu para fazer isso? Aceite, meus irmãos, aceite. E às vezes algumas pessoas querem questionar, querem entender esse processo. É complicado, entendeu? É complicado. Muitas vezes nós não entendemos as razões, os motivos pelos quais Deus permite que determinadas coisas aconteçam na nossa vida. Às vezes a gente se desespera, se entristece, chora, se abate. E humanamente falando, isso é natural. Não estou censurando não, porque todos nós seres humanos somos assim. A gente falou um pouco agora de Jó. E Jó, em determinados momentos da sua vida, ele reclamou da sua sorte. Mas nem por isso ele deixou de ser catalogado entre os grandes exemplos de paciência. A gente vai ver hoje, em Tiago, capítulo 5, versículo 7 até o versículo 11. Então, é normal do ser humano, quando o negócio aperta, reclamar, né? Não aceitar no primeiro momento. Agora, a grande questão é você permanecer recalcitrante nessa posição. Aí que é complicado. Porque se determinada coisa nos ocorre, se determinada coisa nos acontece, Deus sabe por que aquilo ali está acontecendo. Eu não vou saber, talvez ao longo da minha vida terrena eu não saiba. Com certeza na eternidade eu vou entender. Então cabe a nós, por nós não termos essa mente de Deus, por nós não podermos equacionar o pensamento de Deus, fazermos o quê? Aceitarmos de bom grado, pedimos a Deus que Ele esteja moldando o nosso coração para que haja essa aceitação alegre de nossa parte. Então, se você entende que Deus ele tem esse conhecimento, e conforme nós estamos vendo, o conhecimento é perfeito, o conhecimento é verdadeiro, o conhecimento é inescapável, você deve trazer isso para a realidade da sua vida, justamente e especificamente para esses momentos que a gente não consegue entender qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Existe a vontade de Deus que é revelada, essa a gente sabe, essa a gente tem acesso, mas também existe a vontade de Deus que ela é secreta, somente Deus sabe, mas Ele não vai deixar de realizá-la porque a gente não vai entendê-la, não, Ele vai realizar. E cabe a nós termos essa mente espiritual para entender que isso faz parte das suas prerrogativas e que Ele sabe de fato o que é bom para cada um de nós. Então veja como a teologia ela se desdobra em verdades práticas da nossa vida. Porque falar que Deus é onisciente é fácil. A gente está vendo aqui esses textos que apontam para essa verdade. A grande dificuldade, o grande desafio é nós nos apropriarmos dessa verdade para a nossa vida diária. E é aqui, como diz a linguagem popular, que a porca torce o rabo, entendeu? Porque às vezes a gente conhece, mas às vezes a gente separa o conhecimento da nossa vivência, o conhecimento da nossa prática. Não deve ser assim. Eu não entendo, muito provavelmente não vou entender muitas coisas, mas eu devo descansar na sabedoria, num conhecimento desse Deus que conduz a minha vida para a glória do seu nome. É isso, meus irmãos, que a gente precisa aprender na nossa vida prática. Repito, não é fácil, não é fácil. Muitas vezes a gente reclama, muitas vezes dói, e isso é humano. Agora, o que eu chamo a atenção é para que a gente possa considerar essas coisas, e na consideração dessas coisas, aquietarmos mais os nossos corações e descansarmos na vontade e no propósito de Deus para as nossas vidas. Deus nos vê e nos vê completamente. Deus nos vê e nos vê integralmente. Deus nos vê e nos vê detalhadamente. Então descansemos, porque Ele não está
isento, ele não está distante da realidade das nossas vidas. Me veio à mente agora aquele evento que nós temos, salvo engano, lá em Marcos capítulo 5, Mateus também registra, mas parece que Marcos ele é específico nesse sentido. Quando os discípulos estão enfrentando a tempestade lá no mar da Galileia. Os discípulos estavam lá, se deparando, se defrontando com aquela tempestade. Passou a primeira vigília, a segunda, a terceira, a quarta, mas a Bíblia diz que quando eles estavam lá, se deparando com aquela tempestade, Cristo os via e estava orando por eles no monte. E é o que acontece conosco. Cristo nos conhece, Ele nos vê, Ele sabe de tudo aquilo que nós estamos atravessando. Seja os momentos bons, seja os momentos maus, mesmo que no primeiro momento a gente não compreenda, mas aprendamos uma verdade: nada foge do conhecimento de Deus em relação à vida de cada um de nós. Nada, absolutamente nada, porque Deus é um ser pessoal, Ele sabe e sabe em detalhes daquilo que está acontecendo em nossas vidas. Descansemos, confiemos e esperemos que no final de tudo nós vamos entender o porquê de muitas coisas que nós atravessamos e vivemos ao longo dessa vida. Ok, meus irmãos? Então, só para a gente poder aplicar isso no seu sentido mais prático, aplicar isso no seu sentido mais real para as nossas vidas. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Nós já estamos no final mesmo da nossa aula e eu tinha quase que certeza que não dava tempo da gente poder ver tudo, mas pelo menos vimos algumas coisas que servem para o nosso crescimento e para a nossa maturidade espiritual. O texto que eu queria fazer referência é Isaías 55, 8 a 9, bem rapidinho. É o tempo que os alunos chegam. Aí semana que vem a gente vai ver o Deus que sente. Ele conhece, Ele sente, Ele tem emoções. Ele não é o Deus de gelo, que não se relaciona com ninguém, que não tem emoção por ninguém. Não, de jeito nenhum, meus irmãos. Nosso Deus é um Deus pessoal. Ele tem sentimentos, assim como nós também temos. Olha só, Isaías 55, versículos 8 e também versículo 9, que diz o seguinte: porque... Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Está vendo, meus irmãos? Vez por outra, não vão se compatibilizar. O meu caminho com o caminho do Senhor, o meu pensamento com o pensamento do Senhor. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Os irmãos sabem qual é a distância entre o céu e a terra? Existe uma distância entre o céu e a terra. Os irmãos sabem qual é essa distância? Chutem. Hoje falo de ciência, né? Estima-se que a distância média entre o céu e a terra chega a 50 a 80 quilômetros de distância, entendeu? Que você tem que ir para riba, como diz o Matuto, para chegar lá no céu, entendeu? Aí Isaías não tinha esse cálculo, porque até então não se havia esse conhecimento, mas ele está dizendo aqui, que os pensamentos de Deus, ele dista dos nossos pensamentos cerca de 50 a 80 quilômetros. Veja como é longe. O pensamento de Deus para o meu pensamento, entendeu? Então eu estou pensando em algumas coisas que eu penso que é certa, que são certas. Aí Deus diz: está enganado esse menino, entendeu? Não sabe de nada, entendeu? Porque os meus pensamentos são muito mais altos do que o pensamento dele. O que ele pensa que é certo, na verdade não é, e eu sei aquilo que é certo para ele, porque eu estou acima, 80 a 60 quilômetros acima do pensamento dele. Então nós não somos nada, meus irmãos, nada, absolutamente nada. A gente tem que se conscientizar disso, entendeu? 50, 80 quilômetros,
entendeu? Entre a terra e o céu. Então essa é a diferença do conhecimento de Deus para o nosso conhecimento. Dá para chegar lá como é a cidade que Samuel trabalha? Soledade, não dá, Samuel? Não são 50 quilômetros, né? 60, pronto. Então daqui para Soledade a distância entre o meu pensamento e o pensamento de Deus é muita coisa, é muito longe. Nós não sabemos nada, nada, absolutamente nada. E a gente não vai saber tudo, mas a gente vai galgar devagarinho aqui para ver se a gente aprende alguma coisa até chegar no céu, para quando a gente chegar lá não estranhar a realidade, né? Porque eu às vezes penso que tem crente quando vai chegar lá no céu vai ficar assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Você não se preparou para chegar aqui? Não, eu perdi minha vida todinha nas coisas da terra. Aí quando chega no céu, fica mais perdido do que segue em tiroteio. Não, entendeu? A gente tem que chegar lá, não com o conhecimento completo, mas pelo menos com a ligeira noção da nossa realidade celeste. E por isso a gente aprende enquanto está aqui na terra. Ok, meus irmãos? Então, espero que os irmãos tenham entendido alguma coisa na manhã de hoje em relação ao conhecimento de Deus e que nós desdobremos em ações práticas na nossa vida esse conhecimento acerca do conhecimento de Deus nas nossas vidas. Ok, meus irmãos? Então que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações e que nós nos humilhemos ante o conhecimento infinito do Deus ao qual nós servimos. Amém. Vamos repassar aqui, Isaías 64:4, vou fechar agora porque as classes já estão chegando. Vamos lá, todo mundo junto, numa só voz, vamos lá. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus ainda aqui, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4. Ficou meio fraco, né? Ficou igual Guiné. Então vamos ver se a gente fortalece mais. Vamos lá. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus ainda aqui, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4. Muito bem, meus irmãos, que Deus nos abençoe agora e Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.